Você sabia que o medo não é só um sentimento? Segundo a Bíblia, ele é uma armadura invisível que o inimigo usa para te impedir de conquistar o que Deus já prometeu. E se eu te disser que você pode estar vivendo só 30% da sua vida por causa dele? O medo é mais do que um frio na barriga ou um pensamento incômodo. Ele é um inimigo silencioso da fé. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Isso significa que o medo não vem dele, mas é uma estratégia para nos afastar do nosso propósito. Quantas vezes você deixou de falar de Jesus por receio? Quantas oportunidades perdeu porque o "e se" parecia maior que o Deus pode? O pior é que o medo disfarça-se de prudência. Achamos que é sabedoria adiar sonhos, evitar riscos ou calar a voz quando Deus manda profetizar. Mas a palavra alerta: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quando escolhemos o medo em vez da fé, estamos chamando Deus de mentiroso. Porque se ele disse "não temas" 365 vezes nas Escrituras, quem somos nós para duvidar? Olhe para Pedro. Ele andou sobre as águas enquanto fixava os olhos em Jesus, mas começou a afundar quando olhou para a tempestade. Essa é a metáfora perfeita do que o medo faz. Desvia nosso foco do poderoso para o problema. E problema, por maior que seja, é sempre menor que Deus. A boa notícia? Você não precisa conviver com isso. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como a palavra de Deus não só expulsa o medo, mas o substitui por uma coragem sobrenatural, aquela que fez Davi enfrentar um gigante, Elias desafiar 450 profetas de Baal e Esther arriscar a própria vida pelo seu povo. Porque a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que aquele que está com você é maior do que qualquer adversidade. Deus não é um pai distante que grita "pare de sentir medo" da plateia. Ele entra no palco da sua angústia e revela a origem espiritual desse inimigo. A primeira menção de medo na Bíblia aparece em Gênesis 3:10, quando Adão, após pecar, diz a Deus: "Ouvi tua voz no jardim e tive medo." Perceba, o medo surgiu com a queda, quando o homem trocou a dependência de Deus pela autonomia do pecado. Isso nos mostra que o medo não é normal, é um sintoma de ruptura espiritual. Mas há um outro tipo de medo que a Bíblia exalta: o temor ao Senhor. Provérbios 9:10 diz: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria." Aqui, a palavra temor não é pavor, mas reverência, como a de um filho que evita machucar o pai porque o ama. Esse é o paradoxo divino. Quanto mais você teme a Deus, menos você tem medo do mundo. O Salmo 34:4 é a prova. "Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores." E os exemplos não param. Quando Josué estava prestes a assumir a missão impossível de liderar Israel, Deus não disse "seja forte", mas "não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso." A coragem, portanto, não vem do esforço humano, mas da certeza de que quem te chama é o mesmo que abre o Mar Vermelho. E aqui está o segredo que o inimigo não quer que você saiba. O medo é um mentiroso. Ele sussurra: "Deus te abandonou", mas a Bíblia grita: "Ele nunca te deixará." Ele insinua: "Você vai fracassar", mas Deus declara: "Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam." Cada promessa bíblica é um martelo que esmigalha as correntes do pânico. Quando a ansiedade aperta, nosso primeiro instinto é correr para as redes sociais, para a geladeira, para distrações vazias. Mas Deus nos deu um caminho melhor: a oração que não pede, mas entrega. Filipenses 4:6-7 não diz "orem e Deus mudará sua situação", mas algo muito mais profundo: "Não andem ansiosos, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações." Observe, a promessa não é a mudança imediata das circunstâncias, mas uma paz sobrenatural que age como um escudo, mesmo no olho do furacão.
Jesus demonstrou isso de forma radical na noite em que seria traído. No Getsêmani, ele confessou: "Minha alma está profundamente triste, à beira da morte." O Filho de Deus sentiu medo real, mas não parou aí. Ele orou com honestidade brutal, mas terminou com submissão total. E o que aconteceu? Um anjo do céu apareceu e o fortaleceu. Essa é a oração que derrota o medo. Não a que exige milagres, mas a que transforma o coração, antes mesmo do milagre chegar. E aqui está o pulo do gato que muitos perdem. Orar sem confiar é como tomar remédio e cuspir fora. A confiança é o elo que une sua petição à paz prometida. Davi sabia disso quando escreveu: "Quando estou com medo, ponho em ti a minha confiança." Note que ele não disse: "Depois que o medo passar eu confio", mas "Enquanto o medo está aqui, eu decido confiar." Essa é a fé que silencia tempestades, não a ausência de medo, mas a decisão de agarrar-se a Deus no escuro. A Bíblia não é um livro de contos de fadas, é um manual de guerra espiritual escrito com sangue, suor e lágrimas de gente real. Pense em Davi, um adolescente diante de Golias. Enquanto soldados profissionais tremiam, ele declarou: "Você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." O segredo? Davi não comparou seu tamanho com o do gigante. Comparou o gigante com o tamanho do seu Deus. E essa memória muscular espiritual vinha de horas invisíveis cuidando de ovelhas, quando matou um leão e um urso. Suas vitórias secretas prepararam-no para a batalha pública. Mas há uma história ainda mais reveladora, a de Ester, uma órfã judia que se tornou rainha da Pérsia. Quando seu povo foi condenado ao extermínio, ela enfrentou o dilema máximo: falar com o rei e arriscar a morte, ou calar-se e viver com a culpa. Seu tio Mordecai lhe deu o gatilho eterno. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ester, então, ordenou um jejum coletivo e disse a frase que virou hino contra o medo: "Se eu perecer, pereci." Ela entendeu que algumas portas só se abrem quando você aceita perder tudo. E não podemos esquecer Pedro, o discípulo que negou Jesus por medo, mas que 50 dias depois, cheio do Espírito Santo, enfrentou a mesma multidão que crucificou Cristo e pregou com ousadia. O que mudou? Não foi a ausência de perigo, foi a presença inegociável do Espírito. Essas histórias provam: vencer o medo não é sobre eliminar o risco, mas sobre enxergar uma realidade maior que o perigo. Há um princípio espiritual que muitos ignoram. O medo se alimenta do silêncio, mas morre diante da declaração ousada. Quando Deus queria criar o mundo, não pensou, ele falou. Disse Deus: "Haja luz", e houve luz. O mesmo poder está na sua língua. Provérbios 18:21 é claro: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso não é pensamento positivo, é guerra espiritual auditiva. Veja o caso de Josué e Calebe. Enquanto os outros espias espalhavam relatos de terror sobre a terra prometida, esses dois homens fizeram algo radical. Declararam o contrário do que viam. "Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos." Eles não negaram os gigantes, superaram-nos com palavras que ecoavam a promessa de Deus. Jesus nos deu o modelo supremo. No deserto, quando Satanás o tentou, ele não argumentou com seus próprios pensamentos. Citou a palavra em voz alta. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E quando seus ouvidos escutam sua própria voz declarando a verdade, seu espírito se fortalece. Este é o segredo que o diabo não quer que você descubra. O medo é um castelo de cartas que desaba quando você começa a profetizar a palavra. Quando você grita: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", está assinando a sentença de morte da ansiedade. Quando você repete: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", está destravando cadeias invisíveis. Quando Filipenses 4:7 promete: "A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e mentes", isso não é poesia, é neuroteologia em ação.
Estudos com monges budistas, freiras católicas e evangélicos em oração revelam o mesmo padrão. Durante práticas espirituais profundas, o córtex pré-frontal, área da razão e do medo, diminui sua atividade, enquanto o lobo parietal, responsável pela percepção do eu, se acalma. Em outras palavras, a fé literalmente desliga o modo pânico do seu cérebro. A Universidade da Pensilvânia comprovou que pessoas que oram regularmente têm 25% menos cortisol, hormônio do estresse, circulando no sangue. E aqui está o detalhe divino. Quando Davi escreveu: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus", Salmos 46:10, ele descreveu sem saber o que a ciência moderna chama de resposta de relaxamento, esse estado onde ondas cerebrais alfa, associadas à paz, dominam. Mas a prova mais fascinante está em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reprogramar, era um conceito desconhecido no século I. Mas Paulo já ensinava isso. Cada vez que você substitui o pensamento "não vou conseguir" por "tudo posso naquele que me fortalece", está literalmente refazendo suas conexões neurais. A repetição de versículos não é só espiritual, é fisicamente transformadora. E isso explica por que Jesus insistia: "Não se turbe o vosso coração". Ele sabia que o turbilhão emocional bloqueia a recepção da fé, como um rádio sintonizado no medo que não capta a frequência da paz. Quando você declara verdades bíblicas, seu sistema límbico, centro das emoções, começa a se reconfigurar para esperar o milagre antes de vê-lo. Você sabia que 90% dos cristãos que sofrem com medo crônico estão cometendo 3 erros sem perceber? E o pior, a maioria acha que é falta de fé, quando na verdade é uma armadilha que até os discípulos de Jesus caíram. O primeiro erro é o erro da solidão espiritual. Quando Elias fugiu de Jezabel e pediu para morrer, ele cometeu o primeiro erro fatal: isolou-se. Deus não o repreendeu por ter medo, mas enviou um anjo para alimentá-lo e depois o colocou em comunidade com Eliseu. A Bíblia diz que melhor é serem 2 do que 1, não como conselho, mas como lei espiritual. O medo cresce no vácuo da solidão. Quando você se afasta do corpo de Cristo, está desligando seu sistema de alerta contra ataques do inimigo. O segundo erro é o vício da autossabotagem mental. O salmista confessou, quando dizia: "O meu pé vacila". Perceba, ele mesmo alimentava seu medo com palavras derrotistas. Isso é neuroplasticidade ao contrário. Cada "não vou conseguir" esculpe um caminho neural mais profundo para o pânico. Paulo alertou: "Tudo o que é verdadeiro, seja isso o que ocupe o vosso pensamento". Você não pode parar um pássaro de pousar na sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho. O terceiro erro é a idolatria do controle. Marta estava ansiosa e perturbada com muitas coisas, porque acreditava que tudo dependia dela. Esse é o medo disfarçado de responsabilidade, a necessidade doentia de garantir resultados que só Deus pode assegurar. Jesus não disse: "trabalhe menos", mas Maria escolheu a boa parte, a postura de quem recebe em vez de quem corre atrás. Quando você troca "e se" por "ainda que", destrói o altar onde o medo exige sacrifícios. Este é o momento em que a teoria vira carne, onde cada versículo que você ouviu precisa descer da cabeça para as mãos. Você não está diante de mais um ensinamento, mas de uma encruzilhada divina. Continuar carregando correntes que Cristo já quebrou ou dar o primeiro passo na direção da liberdade que Ele comprou por você. Lembre-se de Gideão. Ele ainda tremia quando destruiu o altar de Baal, mas Deus não esperou sua coragem chegar para chamá-lo de homem valente. A verdade mais subversiva do Evangelho é esta: você não precisa sentir-se corajoso para agir com coragem. O profeta Isaías revelou o segredo: "Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti". Perceba o movimento: primeiro, o propósito firme, depois a paz.
Não é espere a paz para então decidir. É agora, neste exato momento, que você precisa plantar seu estandarte e declarar: chega! Faça como Josué, que não esperou o rio Jordão secar para colocar os pés na água. Seu milagre está do outro lado da obediência imediata. E aqui está o desafio que vai mudar tudo. Antes do pôr do sol hoje, faça algo que seu medo sempre vetou. Pode ser pequeno, enviar uma mensagem difícil, agendar aquela consulta adiada, dar o primeiro passo num projeto travado pelo IC. Não espere uma voz do céu. Use a fé que você já tem, do tamanho de um grão de mostarda, e assista ao impossível acontecer. A promessa é para hoje. Não vos atemorizeis, nem temais. Não vos deixeis faltar ao coragem, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. Esta não é uma mensagem motivacional. É um chamado de guerra espiritual. O medo já foi derrotado na cruz. Agora é sua vez de caminhar sobre esse território conquistado. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo e, se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.